Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui, com a honra de receber no meu consultório um amigo, um colega de medicina, Dr. Sérgio Cabral, ginecologista. E o tema de hoje, a gente vai bater um papo com vocês sobre obesidade e SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Bom, obesidade é um tema corriqueiro no dia a dia de praticamente todos os médicos, independente da sua especialidade. É uma doença cada vez mais comum, eu considero uma doença até crônica, porque não é fácil você tratar, é fácil você adquirir, mas é difícil você tratar. Então você tem que ter uma abordagem como qualquer outra doença crônica. Uma abordagem multidisciplinar, com várias profissões da área de saúde atuando em conjunto para atender esse paciente obeso. E essa obesidade vai desencadear uma série de outras patologias que a maior parte de vocês já conhece no dia a dia, não é? Desde as mais simples, que são patologias metabólicas que são contornáveis com alguns bons hábitos de vida, até patologias tão graves ao ponto de gerar o câncer. A obesidade hoje está linkada ou está associada a mais de 10 tipos de câncer, sejam eles masculinos ou femininos. Então é uma doença grave que tem que ter uma abordagem muito séria, uma equipe multidisciplinar, como eu afirmei anteriormente. E para puxar aqui a conversa com meu amigo Dr. Sérgio Cabral, vamos fazer o link entre obesidade e síndrome dos ovários policísticos. Dr. Sérgio, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Bem, antes de tudo, agradecer a meu grande amigo, o Jax aqui, que me fez o convite. E hoje aqui estou na clínica dele, maravilhosa, uma clínica sensacional, conforto, é aconchegante demais e realmente você se sente como se fosse em casa. Então, os clientes dele não querem sair daqui, né? Além de ser aquela conversa maravilhosa do Jax, ele deixa você bem à vontade, tem uma capacidade técnica imensa. O paciente não se sente paciente, mas se sente amigo aqui com o Jax. Assim como eu também estou me sentindo, eu agradeço desde já o convite do Jax. E, claro, respondendo à primeira pergunta, são perguntas que realmente as nossas seguidoras enviaram para a gente. Então, SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, hoje, é a entidade endócrina mais comum entre as mulheres em idade fértil, aquelas mulheres entre 15 e 49 anos de idade. Ou seja, é uma entidade endócrina que é caracterizada por uma ação de diversos fatores. Fatores hormonais, fatores ambientais, fatores genéticos e epigenéticos, que se somam, levando não somente à infertilidade, mas também a doenças cardiovasculares como infarto, AVC, angina, levando ao aparecimento de hipertensão, complicações durante a gravidez como diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, abortamentos, complicações como o trabalho de parto prematuro, leva também a alterações no próprio filho da mulher com síndrome dos ovários policísticos que engravidou, levando esses filhos a passarem mais tempo internados nos hospitais por complicações, distúrbios metabólicos, alterações do sistema geniturinário, malformações do sistema geniturinário, malformações cardíacas, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são mais comuns nessas crianças. Então, é muito importante encarar essa síndrome não apenas como uma síndrome que você tem que apenas controlar, regularizar as menstruações e melhorar a pele, mas também evitar complicações severas na vida dessa mulher que poderão diminuir grandemente a qualidade de vida e implicar realmente em complicações severíssimas. Doutor Sérgio, vamos fazer um link agora entre síndrome do ovário policísticos e obesidade. Por que geralmente as mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm mais tendência a serem obesas? Olha, a gente sabe hoje que grande parte dos estudos mostram que a grande maioria das mulheres com SOP, com síndrome dos ovários policísticos, estão acima do peso. Elas têm sobrepeso ou obesidade. Inclusive aqui no Brasil, há estudos que mostram, Jax, que mais de 70% das mulheres brasileiras com SOP, elas têm sobrepeso ou obesidade. E a gente sabe hoje que o sobrepeso e obesidade associa-se à resistência insulínica. Então, exatamente, é praticamente um sinônimo, né? A pessoa está com sobrepeso ou obesidade, praticamente tem resistência insulínica. Essa insulínica, por sua vez, vai levar a uma hiperinsulinemia compensatória, uma sobra de insulina no sangue, e sobrar insulina no sangue significa aumentar a massa gorda, ou seja, levar a mulher à obesidade.
Então, a mulher que é obesa tem maior tendência a ter síndrome dos ovários policísticos e a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, principalmente a paciente com sobrepeso ou obesidade, tem maior chance de engordar, ou seja, aumentar a resistência insulínica. Então, uma coisa leva a outra, ou seja, a resistência insulínica ela leva à obesidade e a paciente obesa, logicamente, e quanto mais ela fica obesa, pior é a questão, a progressão para a resistência insulínica, se nada for feito, ou seja, se nenhuma medida for tomada para que essa mulher ela venha a equilibrar, ou seja, o seu metabolismo, hormônios, fazer com que essa mulher ela perca peso. Isso é importantíssimo o médico agir o mais precocemente possível. E lembrar que a resistência à insulina é a causa mais importante de obesidade. O que significa, na verdade, resistência à insulina? É uma dificuldade da célula de receber a atuação da insulina, que é o hormônio responsável pela introdução da glicose na célula. Por excesso de consumo de carboidrato, de má qualidade ou de boa qualidade, independente disso, mas o excesso sensibiliza a célula em relação à atuação da insulina e essa sobra de glicose faz com que o paciente acabe ficando mais pesado. Porque o hormônio, a insulina, além de fazer a introdução da glicose na célula, também é um hormônio que aumenta o depósito de gordura corporal. Então, essa resistência à insulina causa exatamente isso, esse aumento de depósito de gordura corporal levando à obesidade. Então, o tratamento da resistência à insulina não é só medicamentoso, é um tratamento também de mudanças de hábito, no controle do consumo excessivo de carboidratos. Daí a importância do trabalho multidisciplinar com o nutricionista, profissional de educação física, para interagir com esse paciente e, além de cuidar da parte do consumo de carboidrato, também fazê-lo se movimentar mais e ter uma vida mais saudável. Então, é importante frisar isso. A resistência à insulina está ligada ao consumo excessivo de carboidrato, que leva também a síndrome dos ovários policísticos. Então, isso é muito importante frisar. Tá? Então, a insulina é um hormônio muito importante nesse processo e isso está fortemente ligado aos maus hábitos de vida, o excesso de consumo de carboidratos. Seja ele refinado ou não, mas principalmente o refinado. Inclusive, lembrar também, né, Jacques, a questão que você falou muito bem, dos carboidratos simples, né? Ou seja, você comer mais calorias do que você deve, ou seja, você não praticar exercícios físicos, sedentarismo, tudo isso contribui, mas falar também em relação a um bom sono, né? Ou seja, você tem que ter um bom sono, pelo menos a grande maioria das pessoas tem que ter pelo menos 8 horas de sono. É no sono que você libera, inclusive, uma boa melatonina. A melatonina hoje é um hormônio anti-obesogênico. Exatamente. Ou seja, a melatonina ela associa-se ao cortisol, que é o hormônio do estresse, ela associa-se à insulina, ou seja, se você tem uma boa liberação de melatonina, você também tem um controle da insulina. Se você tem uma boa liberação de melatonina, também ajuda no controle do glucagon, que é um hormônio que libera, aumenta a glicose no sangue. E, logicamente, a melatonina, ela leva à fabricação da gordura marrom, ou seja, a gordura marrom é benéfica no processo de emagrecimento. Já a gordura branca, ela é maléfica. Então, se você tem uma baixa de melatonina, você propicia o aparecimento da gordura branca e diminui a gordura marrom. E se você dorme bem, você propicia o emagrecimento. Então, dormir bem para emagrecer. E outra coisa importante é lembrar muito bem o gerenciamento do estresse. Ou seja, eu não estou dizendo controlar o estresse, porque o estresse é incontrolável. Né? Nós vivemos em um mundo estressante e estressor, mas você pode muito bem se blindar contra o estresse. Há diversas técnicas para isso. Por exemplo, meditação, yoga, dentre outras técnicas, são sensacionais. E há pessoas que esse controle do estresse é exercido exatamente durante o exercício físico. Né? Eu encontrei recentemente um colega nosso, médico, e ele disse que a melhor terapia para ele, para o gerenciamento do estresse, é estar lá na academia malhando todos os dias. Isso varia com qualquer um, ou seja, de para outra pessoa, cada pessoa tem a sua forma de gerenciar seu estresse. Então, isso é uma coisa muito importante que deve ser muito bem lembrada. E até digo, Sérgio, que eu faço exercício todo dia. Acho que a maior parte das pessoas sabe disso. Então, para mim, o momento mais exaustivo do dia é o momento que mais me relaxa, que controla o meu estresse. E lembrando que uma má noite de sono, um sono ruim, um sono inconstante, um sono leve, que não recupera, que não regenera, leva ao aumento do cortisol sanguíneo, e o aumento do cortisol sanguíneo gera fome. Então, quem tem uma má noite de sono, acorda cansado, geralmente acaba recorrendo a mais alimento, e geralmente alimentos de má qualidade,
refinados, processados, somente carboidratos. Então você entra no ciclo vicioso de sono de má qualidade, aumento dos níveis hormonais do hormônio do estresse, que é o cortisol, e a maior procura e o consumo por alimentos refinados, principalmente carboidratos, levando ao aumento da resistência à insulina, levando à obesidade, piorando a síndrome ovário policístico, e um ciclo vicioso que a pessoa entra. Então, isso que ele falou do sono é fundamental, e o exercício físico são pilares da vida saudável. Não tem como. Até eu vou ser um pouco mais enfático hoje. Dormir 8 horas talvez seja até um luxo, né, Sérgio, hoje. Talvez as pessoas não consigam dormir 8 horas. Perfeito. Mas que durma menos, mas que seja um sono reparador, um sono reconstrutivo. Para isso que o sono serve, para você repousar e reorganizar a casa. Porque a casa, com certeza, nesse mundo louco que a gente vive hoje, esse mundo moderno, está bem desarrumada durante o dia. Você coloca o sono para reparação. Isso é fundamental, o que ele disse, muito importante. Excelente lembrança, meu amigo. Inclusive, puxar um gancho aqui para os nossos colegas médicos ou os demais profissionais da área de saúde que dão muito plantão. Você pode notar isso. Quando você está acordado em um momento que era para você estar dormindo, pode notar que você vai ter a compulsão que o Jacques falou aí agora. A grande parte disso é provocado exatamente por aumento da grelina, que é o hormônio que aumenta a fome, e diminuição da leptina, que é um hormônio sacietógeno. Então diminui-se a leptina, aumenta a grelina e pode notar, durante a madrugada dá aquela fome, é ou não é? Aí é bom também puxar também um pouquinho para a gestão do tempo, né? As pessoas reclamam muito que não tem tempo para fazer absolutamente nada, né? Então a pessoa tem assim, o prazer de dizer, como é que vai ser o dia hoje, né, cara? Eu sou 24/7, eu funciono 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não dá certo. A fisiologia humana respeita horários. A gente tem ciclos hormonais, ciclos metabólicos, que tem a ver com horário. Entrar a madrugada dentro, muitas vezes até acordando cedo, e o dia está totalmente esculhambado, totalmente desorganizado, não consegue fazer exercício porque está sempre cansado, come mal porque come o que aparece pela frente, fraciona a alimentação várias vezes ao dia com alimentos de má qualidade, que é o que está mais perto, o que está mais fácil, é o que é mais confortável. E mais uma vez, é o ciclo vicioso da obesidade, é o ciclo vicioso da doença, e a pessoa não consegue sair desse redemoinho que ela mesma criou por falta de gestão do tempo. Administrar o tempo hoje é prioridade. Se você não tem tempo para você não tem tempo para absolutamente nada. Perfeito, né? Perfeito. Ok? Concorda, amigo? Perfeito. Vocês veem como não é fácil aquela questão de você obter aquele peso adequado. Ou seja, requer muito esforço e, logicamente, uma boa orientação, como médicos, como o meu amigo aí, que gasta realmente grande parte do seu tempo se atualizando, né, para poder trazer as melhores informações e conduzir muito bem você, que está precisando realmente de perder peso, emagrecer, controlar essa resistência insulínica, impedir o aparecimento de doenças crônicas como diabetes, como o câncer, que o Jacques bem lembrou, uma das causas evitáveis associadas à obesidade hoje, e muito frequente, cada vez mais frequente, associada à obesidade. Então, isso que o Jacques falou é essencial. Notem que não é uma coisa fácil de se conseguir, nem todo mundo está preparado para conduzir muito bem um paciente nesse sentido. Mas eu vou puxar seu conhecimento, que eu sei que você tem um conhecimento vasto sobre esse assunto, amigo Sérgio. Anticoncepcional é o único tratamento para a síndrome dos ovários policísticos? Definitivamente não. Na verdade, os anticoncepcionais, principalmente os anticoncepcionais orais, ainda hoje muito utilizados no tratamento da mulher com SOP, eles eram muito importantes em uma época onde nós não compreendíamos ainda a fisiopatologia da SOP. Hoje, diversos estudos, ou seja, um excesso de estudos já mostra que a fisiopatologia, a fisiopatologia hoje da SOP está cada vez mais esclarecida para todo mundo, ou seja, a fisiopatologia da SOP passa muito pela resistência insulínica. Então, os contraceptivos orais combinados, eles eram muito importantes em um tempo onde se desconhecia a participação da resistência insulínica como principal fator fisiopatológico da SOP. Então, eles eram extremamente importantes. Entretanto, nós sabemos hoje que quase 80% das mulheres com SOP estão acima do peso, sobrepeso e obesidade. E isso praticamente é sinônimo de resistência insulínica. Alguns estudos já mostram que 70% das mulheres com SOP têm resistência insulínica. Então, quando se fala em contraceptivos orais combinados, eles têm os seus benefícios, claro. Eles regularizam melhor a menstruação, melhoram a pele, alteram
melhoram a aparência dos ovários em relação à presença dos cistos, mas há de ver também que os contraceptivos orais combinados, os anticoncepcionais, eles não conseguem melhorar a resistência insulínica. Muito pelo contrário, hoje, atualmente, já se sabe que os contraceptivos orais combinados, eles podem levar à intolerância à glicose e, principalmente, piorar a resistência insulínica. Isso mesmo. Os contraceptivos orais combinados, eles podem, principalmente a médio e a longo prazo, levar à piora do principal fator fisiopatológico para a SOP, resistência insulínica. E isso deve ser realmente dito e repassado para a maior quantidade possível daqueles médicos, daqueles profissionais que lidam todos os dias em tentar controlar, em tentar equilibrar fatores endócrinos e metabólicos associados à mulher com SOP. Então, hoje, nós sabemos, há sim o tratamento não hormonal para a SOP, que passa exatamente por isso. Primeiramente, mudança do estilo de vida, reeducação alimentar, exercícios físicos bem orientados, gerenciamento do estresse, dormir bem, associar também aos sensibilizadores da insulina. Existem hoje excelentes sensibilizadores da insulina, que são substâncias, medicamentos e suplementos que são utilizados para regularizar a insulina, fazer com que essa insulina diminua, volte à sua dosagem adequada, a sua taxa normal, fazer com que os receptores da insulina voltem a funcionar, fazendo com que a mulher se livre das complicações relacionadas às imensas taxas de insulina que essas mulheres possam apresentar. Associar também a presença de antioxidantes cada vez mais utilizados para o tratamento da SOP, substâncias extremamente naturais e que podem ser extremamente benéficas no tratamento da mulher com SOP. Então, não é apenas colocar uma pílula mágica na boca e achar que você está resolvendo o seu problema. Principalmente aquela mulher que um dia vai querer engravidar. Um dia querer engravidar, chegar ao consultório do médico e querer engravidar, se você não estiver reequilibrada do ponto de vista metabólico e endócrino, pode complicar muito a sua gravidez. Abortar, complicações na gravidez como diabetes, pressão, dentre outros, hipertensão, dentre outros, que podem realmente, ao invés de uma grande alegria, provocar uma imensa tristeza nesta mulher, pela perda, por exemplo, de um filho ou de complicação durante a gravidez. Então, aquela antiga conduta que até hoje a gente vê de vez em quando, de mulher com SOP, que não quer engravidar, usar anticoncepcional e quando quiser engravidar, induzir a ovulação para engravidar, isso está ultrapassado hoje em dia. Está ultrapassado. O que é muito importante é aquela mulher que um dia vai querer engravidar, que tem SOP, primeira coisa, está precisando perder peso, perder peso. Sobrepeso e obesidade, perder peso. Equilibrar os hormônios, equilibrar realmente as taxas metabólicas, ou seja, o perfil metabólico, o perfil androgênico, ou seja, reequilibrar antes de engravidar. Até mesmo porque quando a mulher, os estudos mostram, quando a mulher está com sobrepeso ou obesidade, perde de 5 a 10% do seu peso, diante de uma orientação de exercício físico ou de dieta adequada, ela ovula normalmente. Não vai precisar nem de indução da ovulação. E mais, terá uma gravidez bem mais saudável, uma gravidez realmente mais segura. Independente de você ter SOP ou não, a resistência à insulina é uma causa, talvez a principal, da obesidade, fora algumas patologias endócrinas, que não vem ao caso a gente citar aqui, que são coisas raras no nosso dia a dia. Mas a resistência à insulina pode ser tratada de uma forma muito simples. Se você tem um excesso de consumo de carboidrato que levou a uma sensibilização maior à atuação da insulina, uma resistência a ela, por que não consumir menos carboidrato? E qual é a estratégia que hoje se mais utiliza para isso? A estratégia low carb. O que é uma estratégia low carb? É você reduzir pela metade o consumo de carboidratos que você consome naturalmente durante o dia. Por exemplo, a média de consumo de carboidratos hoje é 250 gramas de carboidratos por dia. Uma estratégia low carb chega a 100 a 130 por dia. Então, procure um profissional qualificado que possa fazer um trabalho sério, competente, organizado, para que não haja prejuízo da sua energia, do seu bem-estar, da qualidade de vida, com essa mudança estratégica para low carb. Eu pratico a low carb, já estou numa fase um pouquinho mais avançada, já faço um pouco da cetogênica também, acho extraordinário, não é fácil, tem que estudar, tem que ter um profissional qualificado para lhe acompanhar. Eu faço por uma opção, para mim é um estilo de vida, mas para quem não acha que é um estilo de vida e tem que usar como tratamento também é extremamente interessante.
Além disso, da estratégia low carb, também não esquecer da metformina, né, Sérgio? Que é um fitoterápico, não é um medicamento tradicional. Você pode usar, vou dar aqui, de 500 a 2.000 miligramas por dia, fracionadamente. Ele é um facilitador da atuação da insulina na célula, permitindo que a glicose entre e você tenha menos glicose disponível no seu corpo. Glicose em excesso faz com que a glicose faça uma aderência a algumas células do seu corpo, e essa aderência das células significa uma glicação, vai gerar uma série de outras doenças. Se estuda muito isso, desde as doenças mais simples. Modo de falar, né, pessoal, que o diabetes não é simples, mas é uma doença corriqueira. Hoje se estuda até o Parkinson e até o próprio Alzheimer em relação a essa glicação, que é essa junção da glicose com a célula, a glicação celular. Tá? Então, isso é muito importante as pessoas atentarem para o fato de a obesidade estar ligada ao consumo excessivo de carboidrato. Não é a gordura que leva você a ficar gordo, tá? Até porque a gente não come gordura suficiente para estar gordo do jeito que estamos. A gente consome carboidrato a mais para estarmos gordos. A gente não estoca glicose, estoca gordura. Essa gordura é transformada através do consumo excessivo de carboidrato. A insulina tem uma forte atuação nesse processo e a grelina também tem uma forte atuação, como ele falou. Então, é muito importante frisar isso aí, Sérgio. Então, a mudança de estilo de vida, a compreensão do processo, a conscientização, o interesse, né, e a determinação do indivíduo procurando profissionais qualificados vão trazer esse resultado com certeza, mas sempre procurando profissionais. Não faça nada que o vizinho disse que é bom, porque você leu em algum lugar, porque alguém disse que é assim. Procure profissionais qualificados para orientar. Sem nutricionista, educador físico, médico, não faça por uma questão de curiosidade. Então, não é tão difícil quanto parece, pessoal. E o que o Sérgio disse é muito importante, porque você acaba gastando uma fortuna com fertilização in vitro, quanto muitas vezes é simples você resolver o problema com mudança do estilo de vida. E vale trazer um benefício enorme, em termos de sono, em termos de desempenho mental, em termos de bem-estar, autoestima, qualidade de vida, amor próprio, uma série de fatores que vão integrar seu corpo, sua mente, teu espírito, e você vai ter uma vida com mais qualidade. Isso eu assino embaixo, digo a vocês que é o meu dia a dia no meu trabalho, eu vejo essa mudança, e as pessoas geralmente quando resolvem tomar essa decisão e seguir esse caminho, geralmente não retrocedem e não querem mais saber daquela vida pregressa de mal-estar, baixa qualidade de vida, baixa autoestima, obesidade, entre outros fatores. E os riscos das doenças que estão sempre circulando quem está com um peso muito acima, né? Bom, Sérgio, alguma coisa mais para a gente concluir, já que está praticamente no final aí do nosso bate-papo, né? Porque foi tão gostoso e passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar, na verdade, mas já estou sinalizando aqui que já tem um tempo para a gente terminar. Aquela coisa, né? É muito importante, né? Primeira coisa, o primeiro tratamento de tudo na SOP é o estilo de vida. Toda mulher que tem SOP tem resistência à insulina? Desculpe perguntar, Sérgio. Olha, praticamente hoje se acredita que até agora não. Agora, é uma coisa interessante você me perguntar isso, Jacques, porque tem alguns pontos nebulosos em relação a isso. Primeiro, acredita-se que a grande maioria das mulheres com SOP, elas possuem resistência insulínica, ou seja, alguns estudos mostram que até mais de 70% das mulheres com SOP têm resistência insulínica. Entretanto, a questão de você identificar a resistência insulínica é muito difícil hoje em muitas mulheres. Por quê? Porque os padrões, os pontos de corte, inclusive laboratoriais, né, eles diferem muito de um laboratório para outro, porque mudam de acordo com estudos científicos estabelecidos para identificar padrões de corte, pontos de corte da resistência insulínica. Por exemplo, eu chamo a atenção para o OMA-IR. O OMA-IR ele se aproxima muito desse tipo. Porém, o OMA-IR ele possui vários padrões de corte que variam de acordo com vários estudos, porque esses estudos eles englobam diferentes populações do mundo. Essas populações levam-se em conta culturas alimentares, a idade, raça. Então, muita coisa se interfere em relação a isso. Aqui no Brasil existem uns 3 estudos que tentam identificar um padrão de corte para estabelecimento da resistência insulínica do ponto de vista laboratorial, e se sabe hoje que quanto mais você engloba parâmetros clínicos associados a parâmetros laboratoriais, você tem uma chance de acertar se aquela pessoa tem resistência insulínica ou não. Chama atenção, inclusive, para estudos que já mostram que uma pessoa a partir de 27, um IMC a partir de 27, já tem resistência insulínica. Mesmo que o exame não mostrar
que essa pessoa tem resistência insulínica, essa pessoa tem resistência insulínica, é você encarar essa pessoa como resistência insulínica. E digo mais, há estudos que já mostram que mulheres com real síndrome dos ovários policísticos, aquelas que têm síndrome dos ovários policísticos, elas podem ter alterações na expressão de genes que fazem com que os ovários dessas mulheres reajam a uma insulina normal como sendo anormal. Isso mesmo, significa hiperinsulinemia intrínseca. Isso faz com que acreditar que praticamente todas as mulheres com SOP possam apresentar algum grau de resistência insulínica. Então, veja que coisa interessante. A resistência insulínica, ela varia muito de pontos de corte, valores, varia muito de resultados laboratoriais, de um laboratório para outro, e até mesmo de parâmetros clínicos. Então, hoje se sabe que o mais interessante é você determinar um ponto de corte ou laboratorial, se você quiser utilizar, instituir um tratamento e, dessa forma, 3 meses, 2 meses depois, você reavaliar essa sua paciente e verificar se houve mudanças, ou seja, melhora clínica, melhora laboratorial. É mais importante do que você identificar o padrão ouro do ponto de corte para uma resistência insulínica. E lembrando que tem um exame mais simples para você detectar a resistência à insulina, que é você tomar 75 gramas de glicose e medir essa glicose 0, 30, 60 e 120 minutos após a infusão de 75 gramas de glicose. Curva, né? A curva glicêmica. Então, após isso, você faz uma relação entre glicose e insulina e abaixo de 4,5 você tem uma resposta à insulina normal. Acima de 4,5 você já está considerado uma resistência à insulina. Esse exame é mais simples de fazer, mais barato e mais corriqueiro também. Existem diversas formas, né? E como o Jacques falou, o mais importante mesmo é você estabelecer o mais próximo possível daquela sua paciente, né? Um estudo, se você vai utilizar alguma técnica laboratorial para você identificar a resistência insulínica, você identificar o mais próximo possível que aquela paciente se encontre daquela população, estabelecer e, juntamente com parâmetros clínicos, estabelecer uma situação de resistência insulínica ou não, instituir o tratamento e verificar os resultados. Isso é que é o mais importante ainda, ou seja, o benefício da sua paciente, ou seja, o que você pode fazer de bom para atingir os objetivos dessa paciente, seja engravidar, seja evitar complicações, seja ter uma boa qualidade de vida. Então, em suma, manter-se num peso com baixo nível de gordura corporal, que peso não quer dizer muita coisa, né? Porque você pode ser pesado e magro se você tiver muito músculo e pouca gordura, e pode ser leve e gordo se você for com pouco peso e a maior parte do seu corpo ser gordura corporal. Então é bom frisar que o peso não significa muito para a gente. Perfeito. O que significa é a gordura corporal. Vamos encerrar aqui a live, pessoal, porque infelizmente o tempo já se esgotou, mas eu e o Dr. Sérgio Cabral, no @Dr. Sérgio Cabral e Dr. Weissman, podemos dar continuidade a algumas perguntas, se vocês já acharem convenientes e importantes, a partir do término dessa live. Queria agradecer a presença de todos aí, a paciência de vocês. Espero que tenha sido muito produtivo, proveitoso para todos. Muito obrigado pelo tempo precioso que vocês dispensaram com a gente. E até a próxima live aí. Foi um prazer estar junto com vocês. Até a próxima. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado.